Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast UTI Informa e Ação. Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, nós vamos para mais um episódio hoje. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você consegue me encontrar no @movimenta_UTI. E eu sou o Sancler, fisioterapeuta intensivista também, e você me encontra lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Bom, hoje o nosso episódio trata de um assunto inovador, mas a gente vai ver que não tão recente assim, extremamente promissor e importante, e a gente já falou algumas vezes aqui sobre isso, né, Débora? Inclusive a gente elencou no final do ano, nos nossos episódios, do que deveríamos deixar para trás e o que esperamos para o futuro, que isso seria uma das coisas importantes para que os fisioterapeutas se habilitassem. Hoje a gente vai falar sobre ultrassonografia na UTI, e é óbvio com o olhar do fisioterapeuta utilizando esse recurso. E para falar sobre isso, a gente chamou uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem um domínio muito interessante sobre o assunto, que é um dos pioneiros aí no desenvolvimento das capacitações, treinamentos e informação a respeito do assunto, que é o Marcelo Terra. O Marcelo Terra é do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Marcelo, ao nosso podcast. Muito obrigado pela sua participação. Eu vou passar a palavra para você se apresentar para o pessoal que está nos acompanhando, para depois a gente conversar um pouco sobre o assunto. Muito obrigado, Sancler. Primeiramente, queria agradecer aí a participação no podcast, convite da Débora e seu. Eu sou Marcelo, sou fisioterapeuta aqui do Rio de Janeiro. Venho atuando na área hospitalar há 17 anos, né? Tenho quase 20 de formado. E a ultrassonografia entrou aí na minha vida profissional desde 2015. E aí, desde então, vem desenvolvendo um trabalho com cursos, palestras, algum artigo, capítulo de livro, e ensinando aí um fisioterapeuta as inúmeras possibilidades da ultrassonografia. Marcelo, acho que para a gente dar um start, eu queria fazer uma pergunta para você, que é pessoal, mas que a gente possa levar isso para o pessoal que nos acompanha, pensar em estratégias para que também possam ter contato com a ultrassonografia. Você falou que ela surgiu mais ou menos em 2015 na sua vida. Como que surgiu? Como é que você foi parar com o ultrassom na mão dentro de uma UTI, você é fisioterapeuta? Assim como várias coisas que vejo e vivenciei dentro da terapia intensiva, a equipe multiprofissional é muito importante, né, para o desenvolvimento de hoje, eu acho, de todos os profissionais que ali compõem a equipe. Comigo foi uma situação que o médico foi fazer um curso em São Paulo e quando retornou do curso falou: Marcelo, olha, acho que tem uma possibilidade maravilhosa aqui de você avaliar o pulmão, a aeração pulmonar com a ultrassonografia. Deixar um pouquinho de lado raio-x, a ausculta pulmonar, que tem uma acurácia menor do que o ultrassom. E aí eu gostaria muito que você desenvolvesse sobre. E aí foi. No início ele me mostrou, para mim era tudo branco, preto, cinza, eu não conseguia saber nada ali, né? Não definia nada da imagem. E aí eu comecei a estudar fora dali. E aí a discussão começou na equipe multiprofissional, nos rounds que a gente fazia diariamente, e a ultrassonografia começou a estar envolvida nessas discussões sempre. E aí era solicitar assim: Marcelo, levou um paciente com edema agudo na carga intensiva ontem, fez hoje a ultrassonografia dele? Aí eu falei: não, mas aí a cobrança começou a vir e a exigência começou a vir também em cima disso. Por isso que me estimulou a crescer. E aí, já assim, 2, 3 anos fazendo, eu queria referência com relação a esse assunto dentro, né? Queriam avaliar alguém a aeração pulmonar ou diafragma, eles solicitavam a minha presença e aí eu comecei a também a querer trazer isso para o meio do fisioterapeuta. Tirar um pouquinho só da parte médica, ali que a gente discutia, mas o que de bom aquela ferramenta poderia trazer para o fisioterapeuta. E aí comecei a discutir isso. E não tinha nada descrito, não tinha poucos artigos, poucas pessoas faziam.
passei a conhecer um colega do Reino Unido, chamado Simon Hayward, que me deu várias dicas e também já tinha uma ideia de formulação de um curso. E aí foi aí que eu comecei a projetar ele para o fisioterapeuta. Acho muito interessante ouvir que foi um médico que te apresentou esse geril, né? Que legal, porque existe uma questão de reserva de mercado, né? De algumas discussões, né, disciplinares nesse sentido. Então, é legal ver que foi um médico que deu esse pontapé, né? Eu queria começar então da minha parte usando um pouco do que você até falou, Marcelo, que aí você começou a ver que era interessante trazer para os fisioterapeutas e mostrar, né? Colocar quais eram as possibilidades dentro da fisioterapia. Fala pra gente hoje, assim, logo de cara, então, no começo do nosso podcast, o que que tem aí de possibilidades, pensando dentro da UTI, para o uso do ultrassom hoje nas nossas mãos, como nossa ferramenta, né, da fisioterapia? Perfeito, Débora. Olha, hoje, toda vez que eu vou fazer uma avaliação, um atendimento na UTI, se eu tiver a ultrassonografia, ela vai ser o carro-chefe da minha avaliação naquele momento ali. Principalmente eu que trabalhei 15 anos na unidade cardio-intensiva, a gente vinha, assim, a necessidade dessa avaliação da aeração pulmonar e acompanhar esse paciente diariamente, que é aquele paciente que flutua, né? Pode cirurgia cardíaca, evolui aí com derrame pleural, pode evoluir com pneumonia, ou outros desconfortos, um edema agudo. Então, a avaliação da aeração pulmonar, eu acho que é fundamental hoje o fisioterapeuta ter essa ferramenta, principalmente pelas facilidades. É uma ferramenta que está em grande parte das UTIs no Brasil. Não é tão difícil avaliar quando você domina o equipamento e não emite radiação, então isso não traz um problema para o paciente, né? Da aeração pulmonar, e diariamente você pode fazer, ou 2, 3 vezes, como a gente desenvolveu um protocolo lá do pós-op cirurgia cardíaca, para avaliar tanto a mudança na aeração pulmonar quanto a indicação de ventilação não invasiva. Então, hoje, ele faz parte de todo o processo de desmame do paciente. Eu tenho parâmetros hoje confiáveis que eu posso, tanto da aeração pulmonar, quanto da função dos músculos respiratórios, e principalmente o diafragma, para confiar em retirar o tubo do paciente no processo de extubação. Hoje a gente já faz o controle da melhora da aeração pulmonar durante a ventilação não invasiva, quando ela é indicada para essa possibilidade. Então, estou vendo lá uma atelectasia, uma perda da aeração pulmonar, e eu quero colocar pressão positiva para melhorar essa área. Eu também consigo titular a PIP, ou titular pressão inspiratória, guiado através da ultrassonografia, e ali eu estou vendo o que está acontecendo, de fato, durante o procedimento. Então, ele guia o procedimento. Outra parte fundamental para nós é a parte musculoesquelética. Quando eu avalio meu paciente, hoje, na internação dele, na UTI, quando ele chega na UTI, e vejo, por exemplo, quando ele sair ali o período, eu iniciei um trabalho lá, que eu não concluí ainda, né, mas que é bem interessante. Nessa unidade hospitalar, o paciente internava para colocar um marca-passo definitivo, por exemplo. O plano de saúde demorava entre 10 e 12 dias para liberar e tudo acontecer para ele colocar esse marca-passo, que é uma coisa que fica ali, cirurgião de plantão para fazer, não. Então, ele tem um baixo débito, né? Ele tem uma bradicardia, a gente vê lá o paciente tem que ficar no leito, muitos deles, às vezes estão com marca-passo provisório, não restringe ele a saída do leito, e aí ele fica ali, acordado, lúcido, orientado, chateado, não quer fazer fisioterapia, e aí a gente estava acompanhando a perda de massa muscular dele, do quadríceps, porque quando a gente fala de fisioterapia, a gente pensa desde no paciente de ventilação mecânica, entubado, né? E lá a gente pensava muito no paciente que ia agregar para a gente fora do leito. Outra coisa que a gente faz também é acompanhar o paciente para e pós-diálise, né? Porque a aeração muda.
e também acompanhar a musculatura desse paciente. Para a gente era fundamental, ele perde muito, ele fica ali restrito e sofrendo os efeitos, né? E a gente está falando da UTI adulto, mas também tem a UTI neo-med, né? Na neo, por exemplo, surfactante, guia, procedimento de surfactante. Então, assim, quando você começa a estudar e incluir isso no seu rol de procedimento, de avaliação, você vê que ele te abre os caminhos. E hoje a gente tem falado muito da classificação brasileira de diagnóstico fisioterapêutico. A minha meta hoje é incluir a ultrassonografia para ela te auxiliar na definição desse diagnóstico funcional, que é o que a gente precisa botar para andar. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta de cunho prático, né? Eu vou me pegar como exemplo. Eu já conheço o Marcelo há algum tempo, eu já tive a oportunidade de estar com ele em alguns cursos, mas confesso que eu nunca fui aluno do curso, né, Marcelo? Eu estive por trás de algumas organizações de cursos. E é uma área minha que eu tenho um déficit tremendo, é a utilização da ultrassonografia. E estou tentando aprimorar isso com o pessoal aqui no Hospital Universitário, etc. E aí você me falou assim, se eu pudesse, se eu tiver ultrassom, eu uso ultrassom em todos os meus atendimentos. E eu estou pensando no episódio que a gente teve, foi o último, né, que a gente falou sobre metaterapêutica, não foi, Débora? E a gente estava falando o quanto é importante você saber o que você tem, para onde você vai. E aí você falou, por exemplo, de avaliação da questão muscular, né? Então, pode ser que o seu paciente não esteja precisando de um plano terapêutico da fisioterapia, mas de uma boa avaliação para determinar uma estratificação de quem são os pacientes que estão perdendo, quem não está perdendo, quem tem chance, etc. E como é a viabilidade disso? Por isso que eu falei que é de cunho prático. Eu queria saber, assim, você lá no seu dia a dia, você consegue chegar com ultrassom e usar em todo mundo no seu plantão? Qual é a viabilidade disso? Nessa unidade, a gente trabalhava duas áreas, né, que a gente chamava de cardio 1 e cardio 2, são 20 leitos. Tem uma organização bem legal, porque tinha um fisioterapeuta para 10 leitos, outro fisioterapeuta para 10 leitos e uma rotina diária. Então, a gente conseguia fazer uma avaliação quase que diária de quase todos os pacientes, bem definidas. E, sim, a possibilidade, tinha um aparelho de ultrassom que todos da equipe profissional poderiam utilizar. E sempre que perguntavam, sabe, cadê o ultrassom? Procura o fisioterapeuta, porque começou a ser bem mais utilizado por nós. Não era só o médico fazer um procedimento, o enfermeiro fazer um procedimento, não. A gente colocava no nosso rol de avaliação. Então, se você vai entrar para avaliar, você vai ver. E quando você começa a dominar o equipamento e faz essa introdução dele com protocolos bem definidos, fica viável igual qualquer coisa que eu entendo na fisioterapia. A gente utiliza escalas de funcionalidade, escalas de força, né? São coisas que o plantonista reclama bastante de utilizar. Mas se ele organiza, e aquilo faz parte do dia a dia dele, já vai dizer, ó, força normal, funcionalidade normal. Esse está fora, não vai nem ser atendido hoje. Quanto melhor você avalia, você tem a possibilidade de ofertar o melhor atendimento do seu fisioterapeuta. E falar que não fazer fisioterapia também é uma boa, né? Para os pacientes que não necessitam. Sabe o que eu estava aqui pensando, né? Enquanto você estava falando, tem duas coisas que eu acho interessante. Quando você estava falando de como, né, as possibilidades que a gente tem hoje com ultrassom, né? Me chamou a atenção que você falou, né? Dessa coisa de a gente avalia, mas aí a gente acompanha também resultados de procedimentos que a gente fez, ou outra pessoa, enfim. Isso eu acho muito interessante, porque eu lembro que também não domino o assunto, mas quando eu comecei a ouvir sobre isso, muito se falava sobre avaliação, né? Então, vamos avaliar, vamos avaliar, vamos avaliar. E isso era uma coisa que eu ficava um tanto quanto incomodada, que eu falava, tá, mas ele precisa não de alguma forma nos dar informações para que a nossa conduta efetivamente possa ser guiada por ele, né? E não uma avaliação assim, sei lá, a areação do paciente está ruim, tá? E aí, o que eu faço, né? Então, assim, dá para eu pôr a não invasiva e continuar com ele ali, vendo se eu tive resultado? Ou eu não sei, né? De novo, não é um assunto que eu domino, mas eu também já vi, Marcelo, a possibilidade de você
por exemplo, com a eletroestimulação, achar, ver se está contraindo legal. Isso eu acho muito legal, né? Então, assim, vira uma ferramenta de avaliação, mas não uma avaliação meio perdida, né? Que a gente não vai conseguir incorporar de verdade, né? Não, exatamente, Débora. O que no começo eu falei, que eu tentei trazer aquilo que eu aprendi, que foi um ponto, né, na ultrassonografia lá atrás, para dentro da fisioterapia. E hoje, depois de 7, 8 anos utilizando a ferramenta, o que eu acho fundamental na ultrassonografia? É que a gente tem a possibilidade de avaliar nossa conduta. A eficácia, desculpe, a eficácia do que eu ofereço para o meu paciente. Então, aquilo que eu ofereço para o meu cliente de conduta, eu sou capaz de avaliar essa. Vou dar um exemplo, né? Fui solicitado a fazer um atendimento na emergência e o paciente está em edema agudo. Todas as medidas médicas foram tomadas e a fisioterapia vai entrar para melhorar o conforto do paciente e a melhora da ventilação, aeração. Ok, avaliei esse pré-procedimento. Durante o procedimento, eu estou avaliando a articulação da PIP, da pressão índice, avalio o diafragma, eu vejo que ele tem um trabalho aumentado, deixo o paciente 2 horas. Qual é a efetividade da minha conduta? Que essa aeração tenha melhorado. Então, eu tenho um protocolo que pontua a aeração. Então, comecei com 20 pontos, agora eu tenho 8 pontos, eu melhorei bastante a aeração. E eu tenho os parâmetros diafragmáticos, que o paciente tem um aumento do trabalho respiratório através do esforço, que eu também posso mensurar após o procedimento e observar que esse esforço diminuiu. Não só assim, parou a tiragem intercostal, está melhor. Não necessariamente. O paciente pode não ter tiragem intercostal, mas o diafragma está trabalhando demais sem a minha visão com a ultrassonografia. Então, hoje, o que eu chamo de ultrassonografia cinesiológica não é apenas você obter uma imagem e falar, tudo bem, é isso, acabou. Não. Isso é um procedimento médico. O fisioterapeuta com a ultrassonografia cinesiológica, ele é capaz de, sim, observar a imagem para avaliar, guiar procedimentos durante a conduta do fisioterapeuta e, ao final, avaliar a eficácia da minha conduta. Treinamento muscular respiratório, a gente tem ouvido falar e todo mundo está disseminando aí com Power Brief e outras ferramentas. Eu faço no curso isso, né, esse exercício. Eu avalio o diafragma e peço para a pessoa fazer lá o Power Brief ou o que tiver para fazer para treinar. Cerca de 50% dos alunos que são fisioterapeutas não ativam o diafragma durante o treinamento muscular respiratório. Utilizam mais a musculatura acessória do que o diafragma. E aí eu mostro para eles assim, ó, faz isso, que ele não consegue. E aí ele vê que aquelas 30 repetições que ele estava fazendo, hoje ele faz 10, porque quando ativa o diafragma, e aí ele sente mais o exercício. Então eu estou também vendo uma possibilidade de avaliar se ele está ganhando essa força, que realmente eu estou oferecendo uma ferramenta para ele melhorar a força. Muito bom, acho que é isso mesmo, assim, você falando me traz uma sensação muito boa, assim, de a gente estar no caminho certo, né? Porque é lógico que sempre quando as coisas começam, né, quando a gente tem uma coisa nova, é sair da inércia, né, para ver aonde a gente vai chegar, né? E aí é isso, eu acho que o ultrassom saiu de um ponto onde a gente estava muito próximo do médico, né? Porque a gente tinha lá uma imagem, dava um diagnóstico, alguma coisa, né? Trazia algum ponto, mas a gente efetivamente não conseguia trazer ele para dentro da fisioterapia. Acho que isso é muito legal. Eu queria aproveitar também ainda esse fio com a sua fala anterior, já que a gente usa muito aqui o nosso podcast para pensar fora do óbvio. A gente estava falando se é viável na prática ou não. Vou fazer uma pergunta que, assim, não tem problema se você não tiver uma resposta, mas para a gente pensar na discussão. Eu vejo em alguns lugares, já ouvi falar da equipe de ultrassom, né? Então, assim, é uma equipe, são fisioterapeutas treinados, a gente sabe, né, que precisa ter uma capacitação, uma quantidade de vezes usada, enfim. Mas eu vejo que tem lugares que tem uma equipe de ultrassom, né? E aí, por exemplo, tô lá na minha UTI, quero ver se esse paciente, né, quero ver mobilidade de diafragma. Aí eu chamo essa equipe de ultrassom. A minha pergunta é: você acha que no mundo ideal a gente deveria ter essas equipes,
e trazer ela de fora e avaliar, e aí, sei lá, ela discute com o físio que vai atender, ou você acha que no mundo ideal todos os fisioterapeutas deveriam dominar e ter o equipamento à disposição, talvez para a gente não precisar ter essas equipes? Que visão que você tem disso? Então, eu vou falar das minhas experiências que eu tenho lá no hospital, assim, ó. Respondendo a pergunta, eu acho que todo fisioterapeuta que estiver de plantão deve ter conhecimento sobre a ferramenta. Ele pode não saber avaliar, mas o conteúdo de uma avaliação feita por outro colega, ou qualquer coisa ali, ele tem que ter. Se ele souber avaliar, melhor ainda. Eu vou trazer a sua pergunta para uma questão que também tentaram implementar lá no hospital, que foi uma equipe de ventilação. Aquela equipe que ia ventilar o paciente crítico. Ok, a pessoa ia lá, definia as metas da ventilação, ajustava o parâmetro e saía. Quem ficava no plantão? E à noite Tinha que não tem fazer equipe todos os nenhuma, ajustes. vai chamar quem? Então, são coisas que acontecem, vocês que são muito experientes na UTI e intra-hospitalar, são momentos que acontecem dentro de um hospital que você não tem que chamar, não tem quem chamar. A decisão está quem está no plantão. Eu gosto muito hoje da ultrassonografia, também um pouquinho fora da UTI, né? Se todo colega que fosse para enfermaria, que a gente chama aqui de andar, os quartos do hospital, levasse um ultrassom para avaliar o paciente, quantas intercorrências acontecem no quarto, no andar, que eles ligam para você, estou descendo com fulano, estou descendo com ciclano. Isso já mudaria esse perfil também, porque você começaria a avaliar melhor esse paciente dentro do quarto. Não avaliando só a pressão e a ausculta, porque muitas vezes esse paciente não tem nenhum exame de imagem. Mas se você tivesse ali diariamente essa possibilidade, pelo menos numa semi-intensiva ou quarto, e aí eu sou a favor, no mundo real, ideal, todos os plantonistas fisioterapeutas que compor a equipe de um hospital tivessem um curso de ultrassonografia, eu acho que a coisa ia andar muito melhor. Nós íamos escrever muito mais trabalhos, nós íamos ter umas coisas mais estruturadas com a ultrassonografia. E muitos dizem o seguinte, esse não é um procedimento seu, isso que você está fazendo não é para você, né? O próprio fisioterapeuta, ele critica muitas vezes. É porque ele ainda não fez, ele não sabe como é que faz. Né? Você Então, sabe que... Não, pode terminar. se todo mundo tivesse ali o conhecimento e realizasse, isso a gente ia melhorar bastante. Eu sempre fiquei pensando nessa coisa, porque eu acho que não sei se é uma tendência ou se despontou em alguns lugares essa coisa de equipes especializadas, né? Em ultrassom, equipe de eletro. E aí, agora juntando toda a nossa conversa, né? O que eu consigo pensar sobre isso né, se a gente fosse lá atrás, como você colocou, que a ideia do ultrassom antes, quando começou, era um pouco mais limitada no sentido de a gente via, né, fazia uma imagem, via o que era e pronto. Talvez até servisse uma equipe que vem, faz e vai embora. Mas com essa visão nova, né, que você está colocando, atual, digamos assim, de não, eu faço, eu intervenho, eu faço de novo, eu vejo se vai, eu mudo pelo ultrassom. Como é que a gente vai ter equipes separadas, né? Assim, aí não funciona, né? Então, acho que é muito legal, né, Sancler, essa ideia de que no mundo ideal deveria ser mesmo. Todo mundo domina, porque é igual você testar força, né? Sei lá, com a sua avaliação manual ali para ver, não, dá para pôr um pouquinho mais de carga ou qualquer coisa desse tipo, né? Concordo demais. Eu acho que é bem interessante, porque me veio muito à cabeça aqui, enquanto o Marcelo falava, essa questão de, eu estou fazendo um procedimento e eu estou avaliando o procedimento, que seja ele de um exercício, que seja de uma intervenção com suporte não invasivo, que seja um ajuste de um parâmetro de ventilação invasiva. E aí eu fiquei pensando o quanto é o que teve uma discussão, se era nossa ou não era nossa a ultrassonografia, se poderia ser nossa também. É o olhar funcional que o Marcelo está falando. É um recurso de uma avaliação funcional. E a gente está, sim,
falando o tempo inteiro sobre isso na fisioterapia, o quanto é dinâmico e o quanto a gente tem que pensar no aspecto funcional. Então, eu estou pensando numa avaliação do pulmão, não mais se o pulmão está aberto ou não, naquela avaliação estática que boa parte dos profissionais usam. Olha, eu olhei um exame, o pulmão está congesto. Sim, ele estava congesto na hora que o exame foi feito. 1 hora depois de um diurético, eu já não sei. 1 hora depois de pressão positiva, eu já não sei mais. Então, é muito dinâmico e funcional. E aí, eu sei porque na UTI aqui a gente tem o ultrassom, e o quanto, e por isso que eu perguntei da viabilidade, o quanto é interessante você pensar que o ultrassom fica, sim, na maior parte do tempo, parado dentro de uma unidade de terapia intensiva, e o fisioterapeuta poderia encurtar o seu tempo de atendimento se ele fizesse uma avaliação mais direcionada. Talvez ele não gastasse tanto tempo fazendo coisas obscuras, subjetivas, se ele tivesse uma ferramenta mais específica dessa avaliação funcional, que no caso é o ultrassom. Então, eu acho que é extremamente interessante e promissor, por mais que já tem em muitos lugares, a gente sabe que o cenário real ainda não é de uma frequência tão grande, mas isso vem crescendo e eu acho que é o futuro, sim, para a fisioterapia. Eu acho que é muito interessante. E aí, Marcelo, você falou de usar fora da UTI. Eu queria que você falasse um pouquinho também desse panorama. Como tem sido o desenvolvimento dessa parte da avaliação, principalmente muscular? Vamos até sair um pouquinho do pulmão, apendicular, né? Eu quero avaliar músculo, se o paciente está perdendo, não está. Como é que tem sido o desenvolvimento científico e de capacitação a respeito disso? Porque aí eu acho que a gente vai além do óbvio e além da nossa caixinha aqui. A gente fala muito sobre caixinha, né, Débora? Porque, poxa, o ultrassom, então, é para estar numa clínica de quem trabalha com traumato-ortopedia também, né? Por que não? Antes de pular para essa etapa, aí, eu vou falar um pouquinho, assim, ó, eu não sou contra do colega ser um especialista em ultrassonografia cinesiológica dentro do hospital, responder parecer e ganhar em cima disso. Eu vejo isso no futuro próximo. O fisioterapeuta que está com dificuldade de avaliar um desmame e é solicitado um outro para fazer uma avaliação diafragmática para ultrassom e responder aquele parecer. Eu acho isso ótimo. Mas ainda um pouquinho distante do que a gente tem aí no dia a dia. Falando um pouquinho fora da UTI, né, da possibilidade de avaliação, eu hoje tenho uma opinião seguinte: quando o colega me liga assim, mas você é intensivista há 20 anos, eu falei, então o seu curso é de terapia intensiva. Eu falei assim, não, o meu curso é só ultrassonografia para fisioterapeuta, independente da área que ele trabalha. Hoje eu já trabalho com os colegas que fazem osteopatia, avaliação de outras técnicas de fisioterapia, né? LPF, por exemplo. A gente utiliza bastante no consultório, né? Justamente com essa avaliação muscular ou da aeração pulmonar, por exemplo, se você tem um serviço de reabilitação cardiopulmonar. Se o paciente chega para você, você tem que avaliar a aeração pulmonar desse paciente antes de colocar ele numa esteira. Ver a função diafragmática desse paciente. Isso é rico para quem faz essa análise. Eu tenho uma colega aqui no Rio de Janeiro, a Bia, que ela faz isso no consultório de reabilitação cardiopulmonar. A gente faz um trabalho com pacientes puérpera, né, que evoluíram aí com diástase. Eu tinha uma diástase, eu, mesmo não sendo grávida, tenho a diástase. E aí minha namorada tem um consultório lá no Paraná que ela avalia esse paciente com ultrassonografia e promove lá um atendimento de fisioterapia, né, com todas as técnicas que ela utiliza, além do LPF é uma delas, para ver se, mostrar para o paciente, olha só, a sua diástase tem isso de centímetros de distância de afastamento. 3, 4, 5, 10 sessões depois, você reduziu para isso. Porque, às vezes, a avaliação é tão empírica que você não consegue mostrar o resultado para o seu cliente. Você recebe um paciente domiciliar para você atender. Você vai acompanhar junto com a nutricionista. Ela vai fazer lá a oferta da dieta para ele ganhar massa muscular. Enquanto isso, você vai trabalhar com a fisioterapia para ele ganhar massa muscular. O que você garante que ele está ganhando massa muscular? O que você garante que ele não está aumentando o volume só hídrico, né? Fazendo um edema. Então, tudo isso a gente é capaz de avaliar fora do ambiente hospitalar. Então, eu utilizo a ultrassonografia hoje, recomendo para os meus colegas. Eu tenho alguns colegas também que já compraram o aparelho, que trabalham com serviço domiciliar,
consultório de respiratória, né? Quando você oferece um treinamento muscular respiratório, você consegue guiar o treinamento, mostrando para o paciente na televisão o que está acontecendo com o músculo dele, é fantástico. Tem uma fisioterapeuta no Brasil, Natália Marinho, o nome dela. Ela fez uma formação na Alemanha e outra na Austrália. Ela trabalha com saúde da mulher. Então, tudo que é exercício, de assoalho pélvico, períneo, bexiga, ela avalia, além de avaliar, ela guia todos os tratamentos, os procedimentos dela, mostrando para o paciente como ele deve contrair melhor ou não. Por exemplo, sou fisioterapeuta há 20 e poucos anos. Você pede para eu contrair o assoalho pélvico, eu não sei. Você imagina uma dona de casa que não sabe nem onde é o assoalho pélvico. E aí ela mostra isso tudo, ela faz uma educação na saúde, primeiro, para depois passar para o atendimento da fisioterapia, guiando os procedimentos. Então, ele é muito rico. E aí, eu tenho conversado bastante com os fisioterapeutas e tenho falado o seguinte, olha, no meu curso, você só vai ver ultrassonografia para fisioterapeutas. Aqui não vai interessar para outro profissional, porque eu só falo de eletroestimulação ou outras técnicas de fisioterapia com ultrassonografia. E aí, eu tenho visto que muitas coisas que eu pratiquei como fisioterapeuta, vou dar um exemplo aqui, alongamento diafragmático, estímulo diafragmático, isso é viável, impossível. A possibilidade de eu tocar o diafragma, fazendo alguma coisa em relação a isso, hoje com a ultrassonografia eu vejo que não é possível. Então, até não utilizar uma técnica ou outra, eu sou capaz de avaliar através da ultrassonografia. Ô Marcelo, e o que você acha sobre a formação? Como é que a gente poderia dar um passo para que isso se tornasse mais acessível para as pessoas? Você acha que é dentro do hospital, que é na formação da graduação, que é por conta própria de cada um buscar? Como é que a gente pode fazer com que essa realidade seja mais abrangente? Maravilha essa pergunta, porque é o meu foco hoje, né? A gente observa que o aluno graduado, ele, quando não é de uma universidade que tem pesquisa, o contato com a ultrassonografia é zero. Porque nem o professor que dá aula de exames complementares tem a formação ou conhecimento sobre a ferramenta. Então, ele não vai falar de uma ferramenta que ele não conhece, ele fala muito do raio-x, ressonância, né? Então, acho que a qualificação começa ali. A gente chamar esse profissional, poxa, vem aqui fazer o curso gratuitamente, eu só quero que você leve para a graduação isso. Ótimo. O curso, então, 20 horas, né? Então, é uma introdução à ultrassonografia. Você não vai sair dali ultrassonografista. Mas, com o tempo, a gente sabe que ela é uma ferramenta operador dependente, depende da mão de quem está fazendo. Então, a gente precisa praticar. E eu faço isso diariamente. Agora mesmo estava aqui com o ultrassomzinho na mão, fazendo ultrassonografia em casa, estudando um aparelho novo que eu comprei. Então, essa formação, a gente tem um déficit ainda. A gente tem poucos cursos de curta duração. Eu e mais alguns profissionais aqui do Brasil temos uma ideia de um curso de pós-graduação, que ele já está no papel, ele já está andando e possivelmente a gente vai lançar essa possibilidade. Aí as pessoas falam, mas você vai ser fisioterapeuta ultrassonografista? Não, você é fisioterapeuta biomecânico? Você faz pós de biomecânica, você faz pós de fisiologia do exercício, você é fisioterapeuta fisiológico? Não, você é fisioterapeuta e vai ter uma formação para você levar e agregar isso ao seu trabalho no dia a dia. É igual o cara faz uma faculdade de osteopatia há 5 anos. Ele não é fisioterapeuta, ele não é osteopata, porque essa profissão não existe no Brasil. Ele é fisioterapeuta com especialização em Habilitado, osteopatia. né? Habilitado, É. especializado, né? Ele tem um direcionamento técnico-científico para aquilo. Eu acho que a gente começa por aí, qualificando melhor, ensinando melhor, levando o melhor da ferramenta, já dá um clique. Eu acho que a pessoa precisa de tempo para evoluir e fazer. Hoje no Brasil, a gente tem alguns colegas aí muito bons. Alguns já foram meus alunos e, poxa, eu tenho visto aí fazendo umas imagens excelentes, umas discussões maravilhosas. A Débora falou assim, ó, não adianta eu ir para o Instagram, colocar um transdutor na mão, tirar uma foto e ali não me diz nada.
Eu falei isso muito no curso, né? Os colegas já estão levando a imagem, discutindo a imagem, pedindo opinião e levando a Caso abertura disso. clínico, Eu né? acho que a A gente está crescendo. informação do caso. É. Mas sabe o que eu acho legal, assim, que a gente, né, até sem querer tá criando uma linha aqui de raciocínio dentro da discussão, que a gente estava falando até agora sobre essa questão de ter uma equipe ou isso estar na prática, né? Eu acho que isso vem muito bem casado com a discussão agora de onde a gente deveria aprender isso. Eu tive a oportunidade o ano passado, não sou eu que comando a disciplina, né, de fisioterapia em UTI na graduação, eu fico com estágio, mas de ter sugerido para a professora responsável, a Carol, de colocar isso na graduação. Então, o ano passado foi o primeiro ano que a graduação teve aula, né? A gente aqui no HC tem uma pessoa muito boa, que é a Caterine, que faz os treinamentos dos profissionais, né? Com a ultrassonografia. E aí a gente convidou ela para a graduação, e aí os alunos da graduação, no ano passado, já tiveram aula. E aí é o que a gente falou para eles. Obviamente, vocês não vão sair daqui conseguindo fazer, né? Mas primeiro, é o que o Marcelo falou. A gente quer que eles saibam que existe, né? Que isso faz parte da fisioterapia, Uma né? possibilidade, né? Que Dentro é do que uma eles vão utilizar. possibilidade. Exatamente. Até porque, por exemplo, o Marcelo estava falando do professor de exames complementares. Aqui, para o curso de física, quem dá aula é médico, que dá aula de raio-x, né, de tomo, enfim. Então, ele não vai falar mesmo do ultrassom com a nossa base, né? Mas tá tudo bem, a gente trouxe isso para dentro de uma disciplina prática, né? Então, a ideia era isso, era apresentar para os alunos, eles saberem que existe, a gente poder mostrar a parte pulmonar, a parte muscular. Pode ser, a gente deu dentro da UTI, né? Mas de repente até pensar para ir para disciplinas de avaliação, né, e não para de UTI, enfim. Mas aí acho que a ideia é essa, é que a gente cria uma base, né, que saia da graduação, que entre ali na residência, né, ou na residência musculoesquelética, ou na respiratória, onde essa pessoa estiver, mas que ela continue podendo usar isso. E aí, na minha cabeça, né, se vocês não concordarem, a gente podem abrir aqui. Mas aí a gente vai ter o fisioterapeuta que está ali, por exemplo, na beira do leito, tipo eu, né, que não sou super especialista nisso, mas que eu consigo fazer o básico e resolver o básico ali, fazer o ultrassom no edema agudo, colocar na invasiva, guiar e pronto. Mas que, de repente, se o buraco apertar, como acontece com qualquer outra coisa dentro da nossa especialidade, aí eu vou ter que chamar alguém. Tipo, Marcelo, não estou conseguindo resolver isso aqui, não consegui fazer a imagem, porque não é a minha especialidade, né? Eu não estou super habilitada para isso. E aí vai ser muito legal ter uma equipe que vai rodar o hospital inteiro, socorrendo, né? Fazendo essas coisas mais específicas. E isso acontece em todo lugar, né? Para tudo que a gente faz. Às Exato. vezes eu peço ajuda, falo, gente, já tentei arrumar esse ventilador, não tô conseguindo. Tem alguém que estuda mais ventilação do que eu? Do mesmo jeito que me pedem, Débora, não tô conseguindo sentar esse paciente. Você tem alguma técnica específica? Porque é mais a minha habilidade, né? Então, eu penso que é um caminho legal de se traçar, assim, né? A gente começa na graduação, a gente habilita digamos, a base ali, né? E aí a gente vem com coisas mais, como você falou, após, cursos, enfim, e aí tem aqueles que são mais do que os outros, que é sempre assim, né? Exatamente. Assim como acontece com a ventilação mecânica, né? Eu sei ventilar o paciente, mas tem pacientes que eu não consigo. Tem ventiladores que eu não domino. Tem coisas ali que fogem um pouquinho do meu conhecimento. Por isso que a gente tem uma equipe dentro do hospital. Eu chamo um ou outro, a gente vem discutir e vai fazer. Por isso, até hoje, eu abro um precedente assim, para meus alunos que fizeram o curso, o seguinte, olha, você está na beira do leito, querendo fazer um exame, me chama. Faz uma videochamada que eu te oriento ali na hora de você fazer o exame. Eu faço isso com tanta gente no Brasil hoje, e isso é prazeroso, porque eu estou vendo que o cara está correndo atrás, está colocando a ultrassonografia, e hoje eu estou discutindo protocolos de neo e PED, adulto, estou falando com colegas de mestrado, de doutorado. Então, esse para mim hoje é a minha ideia de levar a ultrassonografia. Seminar primeiro o assunto. Você falou, primeiro o fisioterapeuta tem que saber que existe essa possibilidade. E aí depois ele recebi agora uma solicitação, vamos qualificar a equipe aqui do hospital que eu trabalho. Também é maravilhoso, eu vou lá e faço esse trabalho, né?
Para mim, é isso aí. A gente precisa colocar ela no rol de procedimentos do fisioterapeuta para avaliação. E ele entender que até com isso ele pode ganhar dinheiro, né? Por exemplo, você está com um paciente com difícil desmame. Você vai falar assim, olha, para a família, tem um especialista em ultrassonografia que ele pode vir aqui avaliar o seu pai quanto à relação ao desmame. Ele cobra XYZ. A gente, às vezes, não chama um colega de fora para atender dentro do hospital. Por que não pode fazer esse colega ir lá fazer um exame para nortear uma direção, para uma mudança ali do meu tratamento, ou levar um melhor entendimento hoje da via aérea, por exemplo, traqueomalácia. Então, a possibilidade está abrindo aí, os campos estão abrindo. Eu acho que é bem uma junção do que vocês dois falaram. É muito importante o que o Marcelo colocou, de que os professores que fazem a formação da graduação, eles entendam também sobre isso, porque eles que transmitem a primeira informação. Então, se um professor entra na sala, ele pega só um raio-x e transmite só aquilo, e não mostra as possibilidades, aí vou juntar com o que a Débora falou, o aluno sai achando... É assim que funciona. A gente também não vive no mundo ideal que o aluno é tão desbravador que ele vai aprender mais do que o professor procurando por conta própria. Não vai, ele tem que ter uma informação direcionada. Então, a gente precisa plantar essa semente dentro da formação das universidades para que, quem sabe, esses graduados saiam com conhecimento da possibilidade de utilização do recurso, e com isso a gente vai se aperfeiçoando e vai melhorando cada vez mais, né? Eu posso fazer uma pergunta mudando um pouquinho a direção, mas é lógico que vai ter a ver no final das contas. Marcelo, você ainda tem... É porque no hospital você já está há muito tempo usando isso, quando você tem contato com gente do país inteiro, você dá aula em diversos locais. Sobre a resistência, a gente não necessariamente a gente vai entrar aqui, existe uma briga, né? Eu sei de histórias, entre conselhos, entre classes profissionais, mas assim... Eu queria que você relatasse um pouco também sobre as dificuldades para a implementação da utilização da ultrassonografia que o pessoal encontra por aí, para que as pessoas possam ter uma luz no caminho de como melhorar isso. Eu falo um pouquinho sobre isso com os alunos, o seguinte, as barreiras de implementação de um protocolo de ultrassonografia dentro do hospital. A primeira barreira é o próprio fisioterapeuta, né? Como eu acho que tudo que acontece com a fisioterapia é culpa do fisioterapeuta, para bom e ruim, uma das primeiras barreiras é quando você quer levar, por exemplo, tem muitos alunos que são residentes, né? Residente é aquele bicho que está querendo as coisas, está querendo desenvolver. Aí o residente vem, faz o curso, chega lá e o staff lá, o plantonista, fala assim, ó, mas faz uma ultrassonografia aí do pulmão dele, aí o cara já não sabe fazer, ele fala, não, então deixa que eu faço. Não, você aqui não, aqui você não vai fazer. E esse cara sabe, ele está ali com gana para ensinar até o colega que está lá de beira do leito, mas o colega também não quer um pouco. Então, essa barreira a gente vai ter que ultrapassar conversando entre nós. Definimos que isso é ótimo, então a pessoa tem que entender isso. Em relação à equipe multiprofissional, muitas vezes dão a incumbência da equipe de enfermagem tomar conta do aparelho de ultrassom. Então, o aparelho está ali naquele canto, só fulano que mexe. Então, ninguém pode mexer. O fisioterapeuta pega, ele é notificado. Porque tirou do lugar. Não sabe nem o que vai fazer, mas tirou do lugar, né? E não botou no lugar. E tem a outra barreira também, que são os médicos. Hoje, o intensivista, né, o médico intensivista, está lá na beira do leito, tem um fisioterapeuta ao lado dele que entende de ultrassonografia, ele jamais vai abrir mão dessa possibilidade. Isso auxilia ele, todo mundo, a melhorar o procedimento com o paciente. Ele vê que aquele fisioterapeuta é diferenciado. Hoje eu recebo fisioterapeutas assim, ó, quem pagou para a gente foi a médica. 3 fisioterapeutas vêm fazer um curso que a médica pagou. Que ela quer que a gente aprenda e leve isso para dentro da nossa UTI lá em Minas Gerais, não sei onde. Quando ele entende o que o fisioterapeuta faz com a ultrassonografia, ele nem discute mais isso, não tem pode ou não pode mais. Ele torna aquilo uma obrigatoriedade para o fisioterapeuta, porque ele fala assim, olha, o cara internou e você não está avaliando a musculatura dele, ele entrou em ventilação mecânica hoje, como é que eu vou saber o que ele vai perder de massa muscular para quando ele sair do tubo, saber o que ele vai ganhar saindo daqui, ganhando ou perdendo? Então, quando eles... Mas arrogância, essas coisas a gente encontra
por besteira, né? Não só pela ultrassonografia. Às vezes o colega está ali e vai falar para você, olha, tira da cama, bota na cama, e não é nem a função dele essa, mas ele está fazendo. Está limitando o seu trabalho, né? Não te deixando avaliar porque ele quer ou não quer que tire e bote na cama. Então, essas discussões pequenas, eu até já passei por isso. Já até salto isso. Se o fisioterapeuta, ele sabendo que as resoluções do nosso Conselho Federal respaldam ele na utilização da ultrassonografia, tanto no âmbito profissional quanto no de pesquisa, ele não tem que discutir com ninguém. Eu sou a favor daquilo até que você fala, Assembleia. Olha só, eu como fisioterapeuta, o Daniel Lago também fala isso, eu tenho obrigação de levar para a minha equipe dentro do hospital a informação de que um fisioterapeuta faz, quais são os direitos e deveres desse fisioterapeuta. Sabe por quê? Porque ninguém ali sabe fisioterapia, só o fisioterapeuta. Aí o cara vai parar de ficar, faz isso, faz isso, faz isso. Olha, filho, você não, aqui não manda na fisioterapia. Cada um faz o seu, eu sei o que eu tenho que fazer. E a gente precisa levar isso para a equipe. Olha, o fisioterapeuta pode e deve utilizar. As resoluções estão aqui, ó. Não é você não quer. O aparelho não é seu, é um aparelho do hospital. Quando é de um profissional específico, tudo bem, mas não é. Mas eu acho que isso vai melhorar, né? É que onde eu estou hoje, a equipe é muito forte, né? Então eu não vejo muito isso, mas eu acho que isso também vai melhorar a partir do momento que a gente estiver cada vez mais estruturado. Para que a gente está usando ultrassom dentro da fisioterapia, né? E aí a gente consegue falar, por que você está pegando ultrassom? Estou pegando ultrassom porque eu estou ativando a musculatura e quero ver se vai acontecer, se não vai. Eu estou pegando ultrassom, né? Não é para fazer uma imagem, né? Eu estou pegando ultrassom, então acho que esse contextualizar dentro da fisioterapia ajuda muito a não ter essas barreiras em relação à equipe, né? Exatamente. É para fazer uma imagem, sim. Só que é uma imagem para criar um procedimento meu. É uma Isso. imagem que, olha só, eu sempre falo isso, olha. Um derrame pleural observado pelo fisioterapeuta no ultrassom é diferente do derrame pleural de qualquer outro profissional. A visão de um fisioterapeuta, quando vê um derrame pleural com a telectasia, ele vai pensar, olha, aqui não cabe a VNI, aqui não isso, não aquilo. Eu vou ter que fazer uma outra coisa, alguma coisa vai ter que... O outro só vai descrever derrame pleural à direita. Você está pensando no que você vai levar de melhor para aquele paciente melhorar aquela aeração pulmonar. Então, é diferente. Não adianta o outro profissional fazer e te dar a imagem. Toma aqui, ó, igual o raio-x. Você fazendo e você dominando ali na beira do leito, olha, todo mundo vai querer que você faça todos os dias. Eu acho que volta para um dos assuntos mais pertinentes e frequentes aqui no nosso podcast, que é a responsabilidade. O Marcelo falou, a culpa é do fisioterapeuta, do bom e do ruim. Então a gente vai ganhar mais quando a nossa responsabilidade for cumprida. E o que a Débora colocou, é o domínio, é você saber. Quanto mais a gente souber o que a gente está fazendo, para que a gente está fazendo, e usando adequadamente a nosso favor, mas também o universo ao nosso redor começa a perceber isso e falar, opa, isso aí eu nem quero saber, meu amigo. Eu fico feliz que você está fazendo isso. É assim que funciona. Esse é o mundo real, né? Esse é o mundo real. Bom, a gente está direcionando aqui um pouco para o final. Marcelo, eu queria perguntar uma outra coisa, e aí, Débora, se tiver alguma outra colocação antes da gente caminhar para o final, eu queria que você falasse um pouco, que eu tenho certeza que algumas pessoas vão estar interessadas nisso, e a viabilidade financeira. Você falou, pô, cada fisioterapeuta teria que ter o seu ultrassom. Você vai pensar, a minha equipe, será que vale a pena eu comprar um ultrassom ou eu compro o Power Brief para a minha unidade? Como é hoje o mercado do ponto de vista para compra? Não estou pedindo marca, não estou pedindo nada, só ideias e médias gerais para a gente poder saber. Ótima pergunta. Eu falo hoje que o ultrassom, né, o aparelho, o fisioterapeuta tem que pensar como um investimento. Não é um equipamento barato, não. Hoje, se eu comprar um Power Brief K5, vai ser um investimento de R$15.000. O KH2, se for o caso, vou fazer um investimento de 20 mil. O ultrassom, hoje, a gente tem uma faixa aí entre 7 a 50 mil. Lógico, tem de 1 milhão, tem de 500 mil, tem de 200. Não vou entrar nesses aí que a gente ainda não alcança, mas aqui, entre 50, 60 mil e 10, 15 mil.
existe a possibilidade de você obter esses equipamentos e fazer uma boa imagem, e avaliar o paciente em casa, e avaliar o paciente na UTI, em qualquer lugar onde você estiver. Os ultra portáteis, né, que você pode observar num tablet, ou num computador, ou no próprio celular, ali no seu dia a dia, ainda é um investimento caro que eu falo com meus colegas o seguinte: olha, hoje, comprando um equipamento de ultrassom, você só deve ligar ele se ele estiver te dando dinheiro. Né? Então, você tem que tirar, você não pode cobrar R$ 100 uma consulta e cobrar R$ 100 para fazer um ultrassom, não dá. Você vai levar para fazer uma avaliação e cobrar por ela. E cobrar o que você acha viável para isso. Hoje, por exemplo, a gente trabalha aí também identificando ganho e perda de massa gorda, massa magra. Existe uma possibilidade para outros profissionais, né, assim como o fisioterapeuta, também fazer essa avaliação. E não só direcionar essa avaliação para quem está doente. Não é só para paciente. Eu quero ir para a academia, ganhar e perder massa gorda e massa magra. Por que eu não faço uma ultrassonografia? E essas pessoas investem nessa possibilidade de fazer esse exame para observar isso. Então, a gente está descobrindo ele tão no começo que ele vai estar aí uma possibilidade de... Só que você precisa cobrar. Hoje, para o colega ter um equipamento razoável, ele vai ter que gastar entre 10 e 20 mil. Um aparelho um pouco melhor, entre 20 e 40 mil reais, para ele colocar no consultório e receber essa possibilidade. Mas, olha, quem investiu hoje, que eu conheço, assim, os 10 fisioterapeutas que investiram, todos eles têm retorno com o equipamento. Todos. À medida que você passa a conhecer, por exemplo, aí você conhece a Carol. Carol que trabalha com você ali no universitário, né? Uhum. O Sancler. Isso. Tem lá em São Paulo, tem a Carol Mon, tem a Carla Luciano. Então, são profissionais que fazem muito bem. Elas não têm o equipamento dela. Mas se eu tivesse com a minha mãe na UTI ou um familiar e falasse, quero chamar lá em Natal a Carol para vir avaliar minha mãe. Ela vai lá e vai cobrar com relação àquilo que ela for avaliar. Vai utilizar o equipamento hoje do hospital, que ela pode não ter o dela, né? Mas também pode já ter comprado, não sei. E assim como todos os outros profissionais. Quando eu vou num hospital para avaliar um ente de alguém, indicado pelo fisioterapeuta ou pelo médico, que é sempre assim que acontece, eu cobro por essa avaliação e ganho em cima daquilo tudo que eu já investi com isso. Mas eu acho, não sei, né? Posso estar errada, mas até essa semana eu postei muito no Instagram sobre isso, né? Na velocidade que as coisas estão acontecendo, né? Essa coisa de inovação lá, enfim. E eu tenho a sensação que também, assim, vai ser uma coisa que daqui a pouco talvez não custe tão caro e seja mais acessível, né? Então é isso. É sempre uma corrida, né? Tipo, vamos lá, vamos aprender agora que. Aí nesse curso as coisas vão acontecendo e o equipamento deve ficar mais barato e tudo mais, né? Exatamente. Como tudo na tecnologia, assim, no início é aquele boom, mas depois ele vai ajustando o preço. E hoje a gente já tem esses ajustes, né? A primeira vez que eu pensei em comprar um ultrassom foi em 2016. Eu com um amigo médico aqui. Primeiro que eu não poderia comprar porque tinha que ter um CRM na nota fiscal. Nem Então, podia, né? ele ia entrar com essa parada. Mas daí a gente comprou de outra forma. Né? Então, hoje você já tem até o direito de comprar. Mas vamos crescer com isso aí. Bom, a conversa está excelente, mas a gente tem que caminhar para o final, já está no tempo do nosso episódio. Eu queria agradecer, Marcelo, pela sua possibilidade e disponibilidade de estar aqui com a gente, né? Eu acho que você tem um mérito muito grande por ser pioneiro na disseminação das informações sobre o uso da ultrassonografia com a fisioterapia, e isso é muito grandioso, e cada vez mais, quando a gente vê ela crescendo, a gente tem mais noção da importância que foi e está sendo esse seu trabalho em cima dessa divulgação, e de todos os profissionais que fazem isso. A gente tem diversos outros colegas também que fazem. Então eu queria agradecer muito a sua participação. Eu espero que a nossa conversa ela possa abrir horizontes para as pessoas, e principalmente pensando no que é o objetivo principal do nosso podcast, que é melhorar a habilidade profissional de todo mundo, para que as pessoas possam se tornar melhores fisioterapeutas e melhores pessoas, né? A gente tem tudo isso atrelado.
Antes de passar a palavra para você encerrar, a gente sempre vê se alguém tem alguma dica. Eu vou jogar primeiro para a Débora, para saber se a Débora tem alguma dica. Eu tenho uma dica rápida hoje. A minha dica é: procurem o Marcelo e façam um curso do Marcelo, tá bom? Eu tenho a apostila que fica aqui do lado. É muito interessante, vale muito a pena. Procurem o curso do Marcelo, porque é muito bacana. Débora, alguma dica? E para você poder encerrar aí também? Também queria agradecer, Marcelo, muito a sua disponibilidade, do seu tempo de estar aqui com a gente. Acho que foi uma discussão muito rica, né, pensando aí, englobando todas as questões que envolvem mesmo, né, o ultrassom dentro da fisioterapia, para que a gente possa cada vez mais melhorar e incorporar isso dentro, da nossa profissão. Então, obrigada pela sua participação. Tenho uma dica de podcast. Eu acho que eu já falei aqui, mas eu falei de um episódio específico e, na verdade, hoje eu queria deixar essa dica geral, que é o podcast que chama HackMed Podcast. Eles falam muito e tem vários episódios, inclusive o mais recente é como ser um investidor na área da saúde, tecnologia no setor da saúde, home care. Então, acho que tem bastante essa pegada do que a gente está falando, né, de inovação, de investimento, né, de entender o que vale a pena, o investimento que a gente está fazendo diante de uma tecnologia que vai influenciar na nossa prática. Então, acho que eles têm uma visão bem legal de tudo isso, então fica aqui minha dica para quem quiser acompanhar e olhar os episódios lá do HackMed. Queria agradecer, primeiramente, né, o convite aí. Sempre um prazer falar sobre ultrassonografia, realmente com amigos aí tão inteligentes, tão renomados aí dentro da nossa área, né? Estados diferentes, mas uma aproximação, assim, já que eu acompanho há bastante tempo, desde aquele episódio que vocês falaram, existe fisioterapia respiratória e motora? E aí aquela discussão ali foi maravilhosa, eu uso até slide disso nas minhas aulas. Primeiramente, agradecer, né? Pô, sempre bom participar assim, dessas discussões, e a dica que eu tenho para dar hoje é fisioterapeuta que dificilmente ainda não acompanha, o nosso amigo Daniel Lago Borges, é um colega lá do Maranhão que faz um excelente trabalho como fisioterapeuta. E assim, eu gosto muito dessa inovação que vocês estão trazendo. Eu sou um pouco fraco com relação a isso, essa interação com o público através da internet, dessas discussões. Eu estava vendo vocês falarem com acadêmicos, com residentes. Eu ainda não tenho essa dinâmica, mas o Daniel, ele faz um esforço tremendo para levar a melhor informação aqui para os nossos colegas. E é um colega que eu sigo, compro as coisas dele, participo lá dos grupos, porque a gente precisa incentivar esses colegas que estão levando um conteúdo de qualidade, assim como vocês também. Por isso que o convite eu aceitei de primeira aí, sem problema, para participar, Então, tá bom? Muito obrigado. vamos dar um pontapé maior aí, Marcelo. Quer passar seu Instagram para o pessoal todo seguir e começar a te perguntar para você interagir com todo mundo? Meu @Dr. Marcelo Terra, físio. Fica a dica, então. Doutor Marcelo Terra Físio, é isso? DR Marcelo Terra Físio, não é? Beleza. Marcelo Terra. Estará aqui anotado também, embaixo do seu nome, para quem quiser acompanhar o Marcelo lá na internet. Tá, joia? Muito obrigado, Débora, muito obrigado, Marcelo. A gente se vê no próximo episódio. Acompanhe nossos canais, se inscreva, deixe seu like, sua curtida, comentário, porque ajuda muito a gente no desenvolvimento do nosso podcast aqui. Até a próxima. Tchau, pessoal.